Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fabiano Barbosa. Hoje eu vou cumprir uma promessa que é enviar uma palestra que eu fiz anteontem para os meus alunos da universidade, para outros ex-alunos, né? A convite da coordenação da licenciatura em matemática da UFRPE, curso em que eu sou professor, mas que quando eu fui fazer o upload para o YouTube, descobri que a gravação ficou muito ruim. A imagem estava travada, e várias vezes eu fiquei falando e os slides não passaram. Quer dizer, na hora isso aconteceu, mas né, a palestra correu tudo bem, mas a gravação ficou muito ruim. Então eu, como tinha prometido a algumas pessoas que disponibilizaria o assunto falado, né, no meu canal do YouTube, então eu vou regravar aqui e vou enviar, tá bom? Significa dizer que se você por acaso não pôde ter assistido, aqui está a oportunidade para ver. Vamos lá. Vamos falar sobre o problema da aquisição de imagens tomográficas. A ideia de escrever o problema talvez seja um pouco equivocada da minha parte, porque eu pensei, na realidade, no processo de aquisição de imagens tomográficas. Porque não existe somente um problema, há vários problemas. O problema, né, como quando eu coloquei aí a ideia era pensar nisso como um mote para discutirmos esse processo, né, de aquisição de imagens e que tem vários problemas baseados nessa ideia, tá bom? O foco dessa palestra, inclusive, é falar sobre um problema específico que eu estudei na época que fazia doutorado. Então, eu vou apresentar para vocês uma parte desse estudo, mas a princípio eu tenho dois objetivos. O primeiro objetivo dessa apresentação é proporcionar uma visão geral sobre o processo de aquisição de imagens tomográficas, né? Como eu falei, o título é mais ou menos um mote do que eu queria mostrar para vocês. O segundo objetivo é apresentar como foco a regularização geométrica, que é o que eu desenvolvi no doutorado, né? E suas possíveis aplicações, contribuições para uma análise de fluidos multifásicos que é feita através de radiação gama. Então, essa técnica a gente chama de PGNA, análise, como é que é? PGNA. Análise da aquisição de raios gama prontos através de nêutrons. Isso aqui é a sigla em inglês. A apresentação vai ser feita de acordo com esse sumário aqui. Primeiro vamos fazer uma introdução, depois vamos verificar que os problemas de aquisição de imagens são problemas inversos, não é? E vamos ver também que solucionar um problema inverso, em geral, passa por um modelo matemático, né, chamado de regularização. E aí a gente vai ver especificamente a regularização de Tikhonov, que é o modelo mais clássico de regularização. Em seguida, a gente vai falar um pouquinho sobre o problema, né, específico, né, da análise, né, PGNA em fluidos multifásicos, a gente vai se basear no estudo de um professor, chamado professor Ilker Merrick. Ele e um grupo dele fizeram um estudo e a gente se baseou no estudo dele para propormos um modelo matemático que colabora com a técnica que ele usa, e aí a gente fez um processo de geometrização do problema dele. Com esse processo de geometrização, a gente criou uma regularização chamada regularização geométrica, que é equivalente à regularização de Tikhonov. Vamos falar rapidamente dos resultados e mostrar algumas referências. A primeira ideia que eu apresento para a motivação é a seguinte: observe que eu tenho uma pessoa, né, um policial, possivelmente, fazendo uma análise de imagens de raio-x realizadas numa esteira de aeroporto, não é? Então você passa com a mala por ali e ele avalia o que está lá dentro. Bom, com o raio-x ele consegue visualizar os objetos que tem dentro da mala e às vezes até substâncias, dependendo do banco de dados que ele tiver e o que aquilo vai destacar, né? Dependendo do tipo de aplicação. Bom, mas como é que isso acontece, né? Porque quando você tira uma foto, você... Não sei a resposta.
Como é que isso acontece? Você, quando tira uma foto, você tem uma, digamos assim, uma projeção direta de uma imagem, né? Você olha para o objeto, clica no botão, aquilo vai fechar a objetiva da câmera e você grava, né, digitalmente, né, hoje em dia, aquela imagem que você está vendo. Então é um processo direto. E, por exemplo, na área médica, quando a gente pensa em tomografia médica, está aqui um tomógrafo, né? E a pessoa está nessa cama, ela vai entrando e você vai ter uma radiação que vai passar por essa pessoa, né? Geralmente são feixes de raios que vão atravessar a pessoa, assim, com uma espessura de 1 milímetro, 3 milímetros. Então é como se estivesse fatiando a pessoa. Eu acho que tem uma imagem um pouquinho melhor. Pronto, aqui um esquema dessa tomografia. Eu tenho uma fonte de raios e ela atravessa a pessoa. Então observe que quando ela atravessa, os raios que atravessaram o objeto, o paciente, vão para esse conjunto de detectores. E, esses dados aqui vão ser transformados através de algum modelo matemático computacional e vão ser obtidos como uma imagem, né? Quando você faz uma tomografia, você não olha somente uma imagem como esse disco aqui, que parece uma fatia de pizza, né? Que é uma imagem transversal da pessoa. Mas imaginem que a cada, sei lá, 3 milímetros você tem um feixe de raios atravessando o paciente. Então você vai conseguir ter um conjunto dessas imagens e através de algum tipo de modelagem você vai construir a imagem que você quer lá dentro, né? Que é uma imagem interna. Você não vai tirar uma foto da pessoa, ok? Esse processo é o que a gente chama de processo de método indireto ou método inverso. A gente vai ver que tem um significado matemático para isso, para eu ter um problema inverso. Uma outra forma da gente pensar, por exemplo, eu coloquei um outro exemplo aqui, que são. Eu fiz um corte, é o modo de dizer, né? Você passou o tomógrafo, ele cortou o cérebro de uma pessoa. Né, ele cortou sem cortar, né? Ele registrou esse corte transversal, né, através da radiação em um cérebro de uma pessoa. E observe que eu tenho diferentes imagens para a mesma imagem, na realidade, né? Então, eu tenho qualidades diferentes disso aí. Então, observe que eu tenho um problema sério que é você tem uma imagem real ou mais próxima do real. Vamos pensar nessa T1, por exemplo, e observe que ela tem diferentes apresentações, até chegar nessas duas últimas bem borradas, né? Essa terceira, essa aqui, ó, 3% de dose, isso se refere à questão de radiação. Observe que eu tenho uma imagem como se estivesse toda cheia de areia, né? Você fazer, né, você adquirir imagens através de radiação representa um problema muito, muito difícil, porque quando você faz a leitura de dados, esses dados podem estar, em geral, com muito ruído. Eles não vão representar tudo que você quer. Por exemplo, como é que eu posso recuperar, né, essas estruturas aqui do cérebro? Então, observe que, dependendo do tipo de processo que foi usado, as imagens são completamente diferentes, certo? Matematicamente falando, a gente tem processos matemáticos que vão filtrar essas imagens aqui. Então, vão processar digitalmente essas imagens de modo que você consiga recuperar determinadas estruturas, determinadas características. Então, isso não é nada simples. O significado disso é que a gente vai aplicar algo chamado de regularização, que é tentar tratar matematicamente problemas que vão dar mais ou menos ruído. Por exemplo, se eu aplicar uma dose muito forte dessa minha regularização, né, eu posso, por exemplo, suavizar, tirar essa areia toda, mas deixar a imagem toda borrada. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, o bordo, né, tenho essa parte toda, né, de borda bem recuperada, mas eu não consigo ver características nenhumas. Então, dependendo do que você vai fazer, é muito complicado encontrar uma imagem mais próxima do real, da real. E por que isso é tão difícil? Porque a gente está tratando de um problema inverso.
nós estamos verificando aqui, né, um exemplo de algo que eu estou tentando encontrar que está dentro da pessoa, né? Eu não consigo tirar uma foto direta. Então eu preciso, através de dados que eu recolho, ter um modelo matemático que me faça, e computacional, claro, que faça com que a gente consiga construir a imagem através dos dados recebidos. Desse modo, eu tenho várias aplicações. Uma outra aplicação que eu tenho, eu vou falar um pouco mais daquilo ali mais adiante. Eu tenho um exemplo de tomografia industrial. É uma outra vertente, né, que nós temos. A gente tem a tomografia médica industrial. A tomografia industrial também é bastante interessante, porque o mesmo processo de aquisição de imagens pode ser utilizado para explorar determinadas situações. Aqui eu tenho uma tomografia de raio-x em rochas para detecção de petróleo. Então imagine que você tem uma amostra de rochas, de um local que você acha que lá tem petróleo, e o petróleo fica, na realidade, dentro dos poros das rochas, né? Ele fica disposto lá, né? E, em geral, tem técnicas para fazer com que aquele petróleo saia dali. Mas, para ser descoberto, é preciso fazer um monte de testes. Um dos tipos de teste que se faz é exatamente submeter essa rocha da amostra a uma tomografia, certo? E ela vai fazer a mesma coisa, vai fatiar, entre aspas, né? Vai fazer aquela fatia, eu chamo de fatiar, né? Mas é fazer a coleta de dados em cada pedacinho da amostra e a partir disso tentar construir uma imagem interna. Ou então construir algo que represente a característica das substâncias que são, ou dos elementos que estão presentes naquele objeto, tá bom? Então aqui eu tenho cortes, né, em uma rocha representando aí as substâncias que tem lá dentro. Quando não é possível fazer um modelo, né, ter um modelo matemático que construa esse tipo de imagem, em geral a gente trabalha com outro tipo de imagem que não é a imagem específica do objeto, mas uma imagem que represente a característica das substâncias que fazem parte daquele objeto. E esse tipo de imagem aqui a gente chama de espectro. Então, o espectro é um gráfico, né, mostrando que para cada canal, que tem channel, né, para cada canal que é onde eu cortei ali, onde eu passei o tomógrafo, eu vou ter um nível de medida de energia, certo? Então eu vou ter lá um número de contagem que representa a quantidade de energia ali de radiação que a gente obteve a partir do feixe de raios dentro daquela amostra. Então aqui eu, por exemplo, tenho um espectro de água, gás, óleo, sal, e aqui tem o nome background. Background representa as substâncias que são pequenas, e estão em pouca quantidade, né, que são insignificantes, e que é uma mistura de várias coisas, e a gente chama isso de background. Digamos, o pano de fundo. É como se fosse o lixo, né, dos nossos dados, entre aspas. Não é bem um lixo, mas é algo que não é considerado, tá bom? É interessante porque o conceito de imagem agora muda um pouco para a gente, né? Não é mesmo aquela ideia de foto, entre aspas, mas sim agora de um gráfico que representa o comportamento de uma substância. Então, pensa que isso aqui, ó, eu coloquei espectros de óleo, sal, água, gás, background em uma amostra de petróleo submarino. O exemplo anterior é sobre uma rocha e agora você tem o fluido, né, que é o petróleo em si, né? Quando você tira o petróleo submarino, você tem ali naquela amostra o óleo, que é o petróleo, óleo cru, você tem gás, né? Você tem água do mar, que é água e sal, você tem areia, você tem um monte de coisa ali misturada, certo? Bom, a gente chama isso de fluido multifásico, porque as fases são as substâncias que o compõem. E eu tenho aí o espectro de um fluido multifásico obtido numa amostra de petróleo submarino. Essa é uma tomografia ainda mais difícil, né? Porque a gente imagina que você pega aquela amostra de fluido e coloca no tomógrafo. Se você tirar e colocar de novo, o fluido já se movimentou. Então, quando você coloca lá e tira outra tomografia, a posição das coisas já não é a mesma, certo? Por isso que a ideia é estudar o comportamento, né, das substâncias, né? Cada substância vai responder de uma forma diferente àquele estímulo que ela recebe
quando recebe uma carga de radiação, tá? Então, as substâncias em geral têm um nível de resposta que hoje em dia já é conhecido. A água tem um nível de resposta, né? Ela emite a quantidade de energia X, o sal emite outra quantidade e tal. Então, de acordo com isso, pode-se tentar determinar os percentuais de substâncias dentro de uma amostra. Então, basicamente, esse é um dos problemas. E hoje, nessa fala, eu vou me focar exatamente nesse tipo de problema. Beleza? A ideia que a gente desenvolveu e que a partir disso nós estamos estudando também tem aplicações na área médica. Então, as consequências, né, do nosso estudo também podem ter aplicações. E isso é um trabalho longo e devagar que a gente espera um dia chegar lá. Então vamos continuar. Bom, eu coloquei até tipos de radiação aqui nessa parte de motivação para a gente perceber por que se usa raio alfa, raio beta, raio gama, né? Por exemplo, os raios gama atravessam vários tipos de substâncias, né? E de corpos e de amostras. Por exemplo, os raios gama atravessam papel, atravessam a pele, ossos, ó, e atravessam também o aço. Então, significa que para a tomografia industrial é bastante interessante utilizar radiação gama, tá? Vamos pensar um pouquinho agora sobre a questão dos problemas diretos e os problemas inversos. Para isso, eu vou focar um pouco nessa técnica chamada PGNA, que é a análise de ativação de raios gama prontos através de nêutrons. Isso aqui é a sigla em inglês, é Prompt Gamma Ray Neutron Activation Analysis. A ideia é a seguinte: você vai ter uma amostra e você vai emitir uma radiação nessa amostra. Você vai emitir um feixe de nêutrons. Essa amostra, né, os átomos dessa amostra, os núcleos vão começar a ficar excitados e vão começar a jogar radiação também. E aí eles jogam raios gama. A gente chama de prompt gamma ray, ou seja, raios gama prontos. São aqueles raios gamas que são emitidos a partir do momento em que os núcleos atômicos recebem esse feixe de nêutrons. E, claro, com o passar do tempo, ou então com as substâncias que aqueles raios gama vão atravessando, vai havendo uma atenuação daquela energia emitida, e aí a gente vai ter um detector, né, de radiação que vai ler a radiação que chegou lá, os raios gama que chegaram lá. E a gente vai ver isso, né? Se houve os raios gama sem nenhuma atenuação, se houve algum decaimento de energia e tal. Esse decaimento pode ser, como eu disse, ela atravessando diferentes níveis, né, de um objeto, então é possível ter essas diferenças de leitura, e é com isso que se tenta reconstruir imagem, ou então, reconstruir, eu digo, é construir imagem, ou então a determinar espectros. Certo? Observe que isso é um problema. O problema direto seria eu emitir uma radiação e recolher do outro lado os resultados. Mas aqui é diferente, porque eu emito uma radiação, ela passa no objeto, e eu recolho do outro lado dados que não são os resultados. Esses dados vão ser utilizados para a gente encontrar uma informação sobre o objeto que foi bombardeado. Observe que o sentido é inverso, né? Eu, ao invés de ser nesse sentido da seta, eu, nesse sentido da seta, encontro realmente eu pego dados aqui, mas esses dados não são a minha solução. A minha solução representa todas as informações que eu quero sobre o objeto. Essas informações sobre o objeto é que me vão possibilitar construir uma imagem, um esquema de imagem, uma simulação de imagem ou um espectro. A motivação do meu estudo, que é entrar nessa área de tomografia gama e, né, aplicação industrial, é porque eu comecei a estudar um artigo desse professor aqui, do professor Merrick, ele e um grupo, né, são vários. Eles estudaram esse PGNAA, né, e aplicaram dentro dessa técnica PGNAA, que eu mostrei agora no slide anterior, aplicaram isso aqui, ó, um método de mínimos quadrados de análise de componentes, conjugado com Monte Carlo, que é um algoritmo computacional. Quem é de computação está acostumado a ouvir falar disso.
quem é de matemática talvez não esteja familiarizado, né? E eu pensei o seguinte, ora, no problema que o professor e a equipe dele trabalharam, eles utilizaram esse método, né, MCLLS, que é o Monte Carlo associado à biblioteca de mínimos quadrados. Eles tentaram resolver um problema que tinha uma característica matemática bastante forte, mas sem usar uma ferramenta matemática para resolver. Eles usaram uma ferramenta computacional, que é matemática, não deixa de ser, mas não é, especificamente digamos, é um algoritmo bastante geral que pode ser utilizado para muita coisa. Ele não atacou a matemática do problema. E aí, eu fiz o seguinte, eu tentei propor uma forma diferente de analisar o problema dele. Claro, foi uma ideia do meu orientador na época, né? Ele pensou numa interpretação geométrica para o problema, e a partir dessa interpretação geométrica, nós e eu, né, porque foi a minha tese, criei um modelo de regularização, ou seja, uma forma de determinar uma solução que ia tratar um problema sério lá naquele estudo, que era o mau condicionamento de algumas matrizes. A gente vai falar nisso já já. Essa minha proposta era criar esse modelo matemático, tratar o problema, e imagine agora que eu tratando o problema, eu teria um universo de busca muito menor. A ideia do que eu desenvolvi é, eu vou buscar dentro do meu universo de soluções, né, que você que está aí combinando, procurando, eu vou encontrar aquele conjunto, né, o menor possível, em que naquele local ali as minhas respostas vão tender, né, convergir para a solução, ou a solução exata, que não é o caso, mas a solução mais próxima possível da solução exata. Então, quando o Monte Carlo fosse atuar, ele não precisava mais atuar em tudo. Ele iria naquele conjunto e fazia uma busca muito mais rápida, porque naquele conjunto, de acordo com o tratamento dado, eu já sabia que a busca iria proporcionar uma solução muito mais rapidamente e com muito mais eficiência. A minha ideia foi isso, certo? Então tá aqui, ó, identificar intervalos de coordenadas que representam soluções de melhor condicionamento, ou seja, melhor comportadas para aplicação depois, né, do Monte Carlo. E como eu falei, nós temos um problema inverso. Como é que eu caracterizo esse problema inverso matematicamente, né? O que modela um problema inverso, em geral, é um sistema linear, um sistema de equações, certo? Um sistema de matrizes, né? Eu posso representar... Eu vou até escrever, passar adiante, depois eu volto para cá. Eu posso pensar nisso aqui, ó. Tem até um errinho que eu chamei as minhas incógnitas de F1, F2, etc. E aqui, em vez de Fn, eu tenho Xn. Então, onde tem Xn, leiam Fn, certo? Eu escrevi aqui rapidamente porque o pessoal que ainda é primeiro período, segundo, que ainda não estudou álgebra linear, pode não enxergar muito bem que o meu AF igual a G é um sistema como esse. A matriz A é a matriz dos coeficientes, ó, A1, A12, etc., A1n. A matriz F é a matriz das minhas incógnitas, F1, F2, etc., Fn. E a matriz G representa essa matriz de termos independentes, que são os dados que a gente recebe. Ok? Voltando, observe o seguinte, ó, se a gente lembrar da PGNA, esse meu A representa o processo de emissão de radiação sobre o objeto. Beleza? O F representa os dados do objeto, é aquilo que eu quero. Eu quero informações sobre o objeto, sobre a amostra. E o G representa o conjunto daqueles dados de radiação que, após atravessarem o objeto, foram para o detector de radiação. São os dados obtidos. Por isso que é um problema inverso, né? Porque eu tenho AF igual a G, mas a minha solução não é G. A minha solução é o F. E esse é um problema, porque se eu quiser representar o problema inverso, ele fica assim, ó. F é igual a menos 1 de G, vezes G. Ou seja, a matriz inversa de A vezes G. Só que, como eu falei para vocês, no mundo físico, as nossas matrizes que representam, ou os sistemas que representam a modelagem do problema, são matrizes
em geral, retangulares. Se são matrizes retangulares, já não são invertíveis. Claro que tem outras características que a gente precisa para uma matriz ser invertível, mas uma delas é que elas têm que ser quadradas, e daí isso já de fato faz com que elas não sejam invertíveis. E aí, uma matriz que não é invertível tem um problema, que um número associado a ela, chamado número de condicionamento, é um número maior que 1. Uma matriz invertível tem um número de condicionamento igual a 1. E uma matriz não invertível tem um número de condicionamento maior que 1. Significa dizer que os nossos problemas são todos mal condicionados, ou seja, não possuem uma matriz invertível. Então, isso aqui é muito bonito, mas no nosso mundo isso praticamente não existe, certo? No nosso dia a dia. E daí, o que é resolver esse problema? É encontrar uma solução, uma matriz F, já que eu não consigo encontrar uma solução exata, mas eu tenho que encontrar uma F que seja o mais próximo possível da solução. Então, eu tenho que ter uma matriz que seja o mais próximo possível da matriz inversa de A. Beleza? O processo de determinar uma matriz equivalente à matriz A, mas que possua um número de condicionamento o mais próximo possível de 1, chama-se de regularização. Então, regularização é você tentar encontrar uma matriz equivalente à matriz A, mas que essa matriz seja bem comportada ou o melhor comportada possível. Certo? E aí vamos para frente. Essa regularização, eu apresentei aqui para vocês a regularização de Tikhonov, que é o método mais clássico. Acho que talvez tenha sido o primeiro método de regularização que foi criado, acho que foi no começo do século passado, no começo do século XX. Tikhonov fez o seguinte, ele apresentou um modelo que é um modelo de minimização, ou seja, eu estou tentando encontrar o menor valor possível como resultado desse processo. Se a gente olhar aqui direitinho, a primeira parte tem AF menos G. Ora, eu tinha AF é igual a G, né? Se eu passar o G para o primeiro membro, eu vou ficar AF menos G. A diferença entre AF e G, se for igual a zero, eu tenho que F é a solução exata. Mas essa minha diferença a gente já viu que vai ter alguma coisa, né? A solução não é exata. Então, que essa diferença seja a menor possível. Por isso que aqui eu tenho uma norma, né? Tenho um módulo, e é uma norma quadrado, né? Essa aqui é uma norma L2. Eu tenho lambda, que é o parâmetro de regularização. Ele é o cara que eu vou ajustar para... Se você pensar na imagem do cérebro, ele é o cara que eu vou pegar, aquele exemplo do cérebro, ele é o cara que se eu colocar um valor grande aqui, a minha imagem vai ficar toda, como se eu tivesse passado um filtro em cima, ela ficasse toda borrada. Eu ia tirar aquela forma de areia, que é o ruído, e deixaria ela toda lisinha, bem suave. Quanto mais eu carregar, mais suavidade eu vou ter, porque esse parâmetro aqui indica quanto eu vou pesar na minha regularização. E esse cara aqui, ó, esse segundo termo, é o termo estabilizador. Ele vai tentar diminuir o ruído obtido na imagem. Beleza? Eu digo na imagem, mas eu posso pensar no espectro também. Ele vai mudar um pouco lá, pode dar picos ali naquele espectro. Pode prejudicar a leitura, né? E se eu diminuir muito, eu posso ter uma solução mais próxima da ideal, porém com muito ruído. Então a imagem, na realidade, vai ser o conjunto, a imagem que nós vamos encontrar é um conjunto em que eu vou ter que levar em consideração essa diferença, AF menos G, ou seja, o quanto a minha solução é próxima da ideal, né? Mas eu também não posso só pensar nisso, porque pode ser que a minha imagem seja completamente ruidosa. Então eu também tenho que equilibrar o outro lado e a imagem é uma média disso aí, digamos assim. Então eu tenho que minimizar isso, ou seja, encontrar o menor valor possível de modo que isso aconteça, certo? E que eu tenha a imagem equilibrada. Quais são os pressupostos do meu estudo também? Eu fiz o seguinte, eu peguei, eu vi que o professor Merrick utilizava essa técnica, né, o Monte Carlo aplicado ao Library Least Squares, ou seja, a biblioteca de mínimos quadrados, num fluido muito fásico de petróleo, bombardeando uma amostra de nêutrons e gravando os raios gama prontos. Ele aplicava aquilo ali, a PGNAA,
e aplicava ao mesmo tempo esse Monte Carlo. E aí aparece um problema inverso, que eu já falei o que que era, né, para esse fluido dele. O fluido é uma mistura homogênea, ou seja, óleo, gás, água, sal, está tudo misturado. E observando esse estudo dele, eu vi que o sistema AF igual a G, aquele sistema, tem um problema muito sério naquela matriz A, ou a matriz, ou matrizes que são advindas da matriz A, que são matrizes muito mal condicionadas, certo? Esse número de condicionamento, como é que a gente descobre? Eu pego a matriz A do sistema, aquela matriz dos coeficientes, e eu faço uma decomposição dela, utilizando uma técnica chamada decomposição em valores singulares, e a partir dessa decomposição eu vou pegar a diagonal principal, que são os valores singulares da matriz, e vou dividir o maior valor pelo menor valor. Quando eu dividir, se o resultado der 1, a minha matriz é uma matriz bem condicionada e o meu problema, o meu sistema, eu chamo de sistema bem posto ou bem condicionado. Se der um número maior que 1, eu tenho uma matriz mal condicionada, ou seja, o sistema é um sistema mal condicionado ou mal posto. E foi aí que eu entrei, né? Porque quando eu percebi isso, eu disse, pô, por que que o Merrick não usa uma regularização para tratar essa matriz? Se ele tratar essa matriz, transformar ela numa matriz equivalente que seja bem condicionada ou melhor condicionada, pode ser que o Monte Carlo, que ele trabalhe, faça uma busca somente naquilo e encontre resultados mais rapidamente e com melhor, como eu disse, melhor eficiência. Resultados até mais precisos. Então, esse foi a minha hipótese. Bom, então eu fui tratar esse mau condicionamento e, para isso, a solução que a gente tem que encontrar, que é F, a gente chamou aqui de F chapéu, e essa solução aqui é uma solução aproximada. No lugar do ter o A menos 1, que seria a inversa da matriz A vezes G, eu tenho aqui uma pseudo-inversa. Aqui chama-se pseudo-inversa de Moore-Penrose. Beleza? Isso aqui, dentro das técnicas de matemática, a gente encontra aí na literatura facilmente. Eu só simplesmente destaquei que a minha solução vai ser dessa forma. E daí, o problema, né, que a gente está estudando, o problema da medida em fluidos multifásicos, por que medida? Porque o que o professor Ilker Merrick fez, junto com o grupo, foi tentar determinar as quantidades de substâncias dentro do fluido multifásico. Ele já tinha, né, como conhecimento base os elementos que compõem cada substância, né, e as suas frações percentuais por substância. Mas quanto de óleo, quanto de gás, quanto de água e de sal fazem parte do meu fluido multifásico, né? Não se sabe. Quer dizer, era o que ele fazia. Ele tentava não, ele conseguia determinar. Só que a muito custo computacional. Beleza? Com aquela técnica. Aqui está um esquema. Eu tenho uma fonte de energia, né? Uma fonte de nêutrons, é de Califórnio 252. Ela emite uma radiação. Aqui eu tenho uma amostra do fluido, né? Que é aquele fluido homogêneo, petróleo, óleo, não sei o que, gás e tal. E aqui eu tenho um detector. Aqui embaixo eu tenho um detector de radiação, que vai ler, né, o que acontece, né, quais os dados que vão ser recebidos. Bom, no final das contas eu volto para aquela imagem que eu já falei no início, que é o espectro das substâncias. Esse tipo de processo, alguns chamam de espectroscopia. É você utilizar os espectros para medir determinadas coisas. No nosso caso, nós temos água, sal, óleo, gás e background, né? Algo que é interessante destacar é que eu tenho o seguinte, ó, substâncias que possuem elementos químicos em comum têm um comportamento espectral bastante parecido. Por exemplo, aqui eu tenho a água, que tem hidrogênio, né? Ó, tem um comportamento espectral. O gás tem carbono e hidrogênio, o óleo tem carbono e hidrogênio. O gás e o óleo, inclusive, têm um comportamento muito próximo. Né? E o decaimento isso aqui, ó, representa do lado esquerdo, né, os níveis de energia medidos para cada canal, onde foi feita a tomografia, né? E observe que com o passar do tempo aquele nível de energia vai decaindo também, né? Observe que o decaimento
do óleo e do gás, ó, são praticamente no mesmo lugar. A água vai mais um pouquinho diferente. O sal é NaCl, ou seja, são elementos químicos completamente diferentes. Então o decaimento vai lá para frente. E o background, que é uma mistura de várias coisas, tem aí um comportamento dele também identificado no espectro. O que é que a gente propôs? Propôs um processo de geometrização para esse problema, porque a ideia era tentar, dentro desse conjunto de canais, que são 2048 canais, nós identificarmos quais desses canais podem podem propor um conjunto de dados menor para que o Monte Carlo seja utilizado ali, né? E daí ele vai trabalhar muito menos, né? E, bom, vamos lá. Eu fiz o seguinte, eu fiz um esquema aqui. Eu separei três dessas fases, ó. Eu usei somente a água, o óleo e o gás. Como o sal tem um decaimento muito lá para frente, eu fiz primeiro um experimento com três fases, que são três substâncias. Observe que as três, ó, não passam de 1.200. Aqui eu tenho 1.000, 1.100, 1.200 aqui, ó, né? O decaimento é quase 1.200, é 1990 e pouco. Acho que é 1996, se não me engano. E eu tentei elaborar esse processo para três substâncias. Depois que a gente viu que isso funcionava, nós fizemos para 4 substâncias. Então a gente acrescentou o sal, só que descobrimos o seguinte: com 3 substâncias, foi possível, além de ter essa geometrização através de vetores, a gente conseguiu fazer triângulos que, de certa forma, mostravam o comportamento, tinha uma certa associação com o comportamento das matrizes, né, da matriz do sistema referente a isso. E com 4 fases a gente viu que dava para fazer um tetraedro, né? Só que um triângulo formado com vetores do R3, ele está dentro de um plano no R3. E quando eu falo de 4 substâncias, eu tenho um tetraedro, né, que está no espaço, e qualquer ponto que está fora desse tetraedro, né, qualquer solução que está fora disso, já vai estar no R4. Então não tem como fazer uma representação gráfica. Mas no caso de 3 fases, além da, da, da ideia geométrica de tratar com vetores, isso aí, eu também consigo pensar pelo menos em triângulos. A gente vai ver a relação que aparece aí. Beleza? Então eu estou dando a ideia aqui, mas eu vou explicar direto no esquema. Bom, eu tenho aqui uma representação daqueles espectros. Eu fiz o seguinte, ó, eu peguei essas três partes que estão aqui aparecendo, X, Y, Z, representam os 1.200 canais. Então eu peguei 1.200 canais e dividi em 3 partes. Beleza? Então a primeira parte eu chamei de X, são 400 canais, mais 400 canais para Y, mais 400 para Z. Isso foi para a gente criar vetores representando substâncias. Então, quando eu pego um canal aqui, ó, e faço a leitura, eu intercepto os espectros, né, em 3 pontos. Então, aqui eu chamei x1, x2, x3, partindo de y. Um canal que está em y vai ter y1, 2 e 3, e assim por diante. Fiz com z. Se eu quiser, eu posso representar a água como um vetor em que eu tenho aqui as componentes x1, y1, z1. Então, isso vai representar a água, x2, y2, z2, o gás, x3, y3, z3, o óleo. Ora, se eu tenho 3 vetores, as extremidades dos vetores são pontos. Se eu ligar os 3 pontos, eu tenho um triângulo. Beleza? A ideia básica foi pensar geometricamente como vetores, mas aí a gente também pensou assim, né? Que é possível transformar em triângulos. Outra coisa muito complicada é que eu estou tentando encontrar um conjunto de canais que quando eu montar um sistema linear a partir dele, a matriz relacionada àquilo tem que ter um comportamento melhor possível, tá certo? Significa dizer que eu vou ter que fazer uma combinação aqui entre eles. Vou pegar o primeiro daqui de x com o primeiro de y, com o primeiro de z, o primeiro de x com o primeiro de y, o segundo de z e assim por diante. Eu vou ter muitas escolhas e muitas combinações. Então eu tenho que encontrar esse conjunto, montar um sistema, achar
decompor a matriz através da decomposição em valores singulares, calcular o condicionamento da matriz e verificar se é bem ou mal condicionada. Então é um processo bastante grande, né? Então eu preciso mudar um pouco por conta da quantidade de canais. Eu tenho 1.200 canais, então seria 400 vezes 400 vezes 400. O número de cálculos que eu teria que fazer para determinar o conjunto com as melhores matrizes, né? Melhor condicionadas. O que é que eu fiz? Então eu peguei desses 400 canais, eu dividi de 10 em 10 e montei aí conjuntos de canais, de 10 em 10 canais. Então, ao invés de 400, eu tenho agora 40. Então, eu tenho 40, 40, 40. E sempre em cada canal, quando eu vou aqui no número de contagem, eu tenho um número associado, né? 10 milhões, não sei quantos mil, né? O que é que eu fiz? Como são 10 e são valores diferentes, a gente pegou e somou todos os valores, pegou o maior, pegou essa soma e determinou como sendo o valor daquele conjunto de canais. É como se fosse um certo tipo de integração, tá? E aí a gente dividiu todos eles e ficamos aí com 120 canais, ao invés de ter 1.200. Ora, então eu vou ter 40 vezes 40 vezes 40 dá 64 mil combinações, o que ainda é muito grande, mas é bem menor do que, acho que 64 milhões de combinações, se não me engano é isso. Aqui tá as listas de dados, né, para cada canal. Né? Canal 1, eu tenho esse número de energia na água, número no sal, número do óleo. É isso que eu tenho uma tabela. Isso aqui é um pedacinho de uma tabela que tem, sei lá, 20, 30 páginas só de dados. E aí a gente foi tratando, né? Ao invés de usar esses 10, eu usei somente um, ó, que foi a soma desses 10, aí deu esse cara para a água, a soma desses 10 deu esse cara para o óleo, e a soma desses outros 10 deu esse resultado aqui para o gás. Então eu tenho agora, a cada 10 canais, eu uso um valor para representar o nível de energia lá em cima no espectro. Então fiz isso com a lista toda. Então tudo isso foi computacional, né? A gente saiu fazendo. E aqui estão os vetores, né? Como eu falei, da água, do gás e do óleo, tá? X1, Y1, Z1, B2, Y2, Z2 e assim por diante. Com esses vetores, eu consigo construir triângulos. Se eu tenho 3 pontos, eu consigo sempre ter um plano que passa por eles aí, tá? São pontos, né, que estão no mesmo plano, né? Então eu consigo gerar o plano. Eu gerei esse plano utilizando uma combinação baricêntrica. Eu peguei um ponto do R3, um ponto qualquer, e escrevi ele como combinação baricêntrica, tá? Bom, a ideia de combinação baricêntrica é parecida com combinação linear, só que os meus coeficientes, ó, a característica é que a soma deles vai dar 1. É um tipo de combinação linear especial. Então, se alguém tiver alguma curiosidade, dá uma procuradinha que não é nada difícil, é simples. Ele mostra, é mais ou menos um ponto que está lá dentro do triângulo, que é o baricentro do triângulo. E eu estou tentando escrever os vértices do triângulo como uma combinação daquele ponto. Beleza? A ideia foi porque o nosso fluido ele tem uma média, é como se ele tivesse uma média daquelas substâncias que o compõem. Então, tem uma característica matemática forte aí. Eu não estou fazendo todas as definições matemáticas, nem estou explicando todas as minúcias matemáticas, porque eu estou falando para pessoas de vários cursos e de vários níveis, né? Então tem muitos detalhes e estou tentando apresentar as ideias apenas, sem mostrar muita conta, né? Muitas contas, teoremas que a gente utilizou aqui, tá bom? Que estão por trás disso. Sim, então a gente consegue montar, né? Para cada conjunto de vetores eu consigo montar um sistema de equações e gerar um plano. Tudo isso foi feito no MATLAB. Eu fiz e calculei porque eu não tinha como montar esse sistema manualmente. Eu até tentei no começo e vi que era impossível. A imagem não é muito boa, mas eu consigo ter um plano e um triângulo aqui, ó, muito agudo. E isso nos chamou a atenção, porque o que a gente observou é que quando nós temos um sistema em que a matriz é muito mal condicionada, associado a esse mau condicionamento, a gente viu que os triângulos, né, que foram montados aqui com os vértices, né, em que os seus vértices são as extremidades dos vetores, né, de água, gás e óleo,
vimos que eles são muito agudos. Então, isso parecia que revelaria para a gente um comportamento ruim dos sistemas, né, das matrizes do sistema. Eu peguei aqui, por exemplo, um triângulo A2C2D2, que é isso, ó. É água, óleo e gás, certo? O C é porque na tabelinha os dados estão na coluna C e o gás está na coluna D e a água está na coluna A. O B era a coluna do sal, aí eu tirei. Por isso que eu chamei A2C2D2. Eu peguei aleatoriamente, que eu achei simples de recolher esses dados para montar, né? Mas está meio ruim de ver aí, eu vou mostrar aqui. Eu peguei outro triângulo A5C5D5. Eu poderia pegar um C3, D8, né? D39, D40, mas eu saí pegando assim porque era mais fácil na hora de programar as coisas. Era mais simples. Né? Mas eu podia também fazer isso. Bom, então observe que para uma matriz muito mal condicionada, o triângulo tem esse comportamento bem agudo. Isso chamou a atenção porque a gente pensou, ora, se os nossos triângulos estão dessa forma, será que num sistema em que você tem matrizes melhor condicionadas, o comportamento melhoraria? Então isso pode ser que, para a gente chegar lá, vamos pensar o seguinte, vamos pensar que o melhor triângulo nesse caso seria um triângulo equilátero, né, em que todos os lados teriam a mesma medida. Então a gente vai usar esse modelo como um modelo de referência. Tá? Vamos pensar que quanto mais equilátero for o triângulo, melhor o comportamento da matriz. Não que isso seja, não é, verdade, mas isso deve indicar para a gente essa ideia, por conta do comportamento que nós observamos. Isso foi uma consequência da geometrização, né, de utilizar vetores para representar as substâncias. Bom, aí a gente fez o seguinte, me propôs a regularização geométrica. Tá? Essa regularização geométrica é um caso particular da regularização de Tikhonov, aquela fórmula que eu mostrei lá em cima, que tem duas partes. A primeira parte dela vai tentar determinar uma solução aproximada. Né? Eu vou tentar encontrar uma F-chapéu que seja o mais próximo possível. Né? Eu vou usar uma pseudo-inversão e vou tentar encontrar uma solução mais próxima possível do ideal. Só que a gente sabe que essa solução pode deixar a imagem ou a leitura, né, do espectro com bastante ruído. Então eu preciso ter um outro lado, que é um termo que vai dar esse equilíbrio. Né? E esse outro lado, a gente vai fazer o seguinte, vai pensar nessa ideia do triângulo equilátero, que é o modelo de referência, para dar esse equilíbrio. Vai ser o meu termo, né, de regularização ali. Tá bom? A ideia foi mais ou menos essa que a gente aplicou. Bom, e aí como eu falei, eu vou usar o problema com três fases, ou seja, três substâncias. Antes de efetuar tudo, a gente pensou o seguinte, ó. Imagina que eu tenho, cadê o triângulo? Eu tenho esses valores muito grandes aqui, ó, né? E dentro do mesmo vetor há discrepância bastante grande, ó. Eu tenho na terceira componente 15.850 e aqui eu tenho 5 bilhões, né? 5 milhar. Tem uns 5 bilhões aqui. Então, é muito diferente. Esse tipo de distorção já por si gera imagens bastante, né, triângulos bastante agudos. Então, nós pensamos, vamos tentar dar uma mexida nessas grandezas, tentar deixá-las no mesmo patamar, que, claro, o triângulo já vai melhorar o comportamento, mas isso não é uma regularização. Isso, a princípio, é uma normalização. A gente normalizou os dados, criou uma norma para tentar deixá-los não tão distantes um do outro, tá bom? Claro que isso melhora o comportamento do triângulo. Por exemplo, eu já tenho aqui na frente, olha aqui, ó, o mesmo triângulo com os dados normalizados. Né? A gente pegou o maior valor daquele conjunto de dados, pegou todos os valores e dividiu sempre pelo maior valor. E aí criou, o valor máximo seria 1, né? Que é o maior dividido por ele mesmo. Então, dessa forma, a gente teve sempre variações menores, o comportamento melhorou. E é interessante porque após normalização, os dados ficaram mais equilibrados, né? E o condicionamento da matriz, que antes era de 14.532, lembra que o ideal é 1. Nós temos agora, baixou para 10.2456. Eu tenho até uma vírgulazinha, tá certo? 10,2456. Então, de 14.000, baixou para 10. Já está bem mais perto de 1, embora ainda seja muito ruim. Ora, isso, de certa forma, não é uma regularização, mas ajuda a mexer no comportamento da matriz.
mas talvez esse comportamento seja algo muito artificial. Ele não está baseado em nenhum modelo, digamos, mais robusto matematicamente, né? Um modelo teórico. E aí vamos sim continuar com a nossa regularização. Sim, aí nós fizemos um programa em que nesse programa, né, nesse código computacional, na época foi feito em Python, porque eu tive a ajuda de um aluno meu na época, Bruno. Inclusive a gente continuou pesquisando junto, a gente tem artigos aí, né, com esse grupo a partir desse trabalho em que está em conjunto. E Bruno, junto comigo, foi montando esse código. A gente montou esse código aqui que faz, primeiro, a gente criou uma métrica para estabelecer, né, quanto é que os lados do triângulo são, o quanto é que são diferentes. Então, a gente conseguiu criar uma métrica mostrando que quanto mais próximo de zero, mais próximo o triângulo vai ser equilátero, né? A gente fez as diferenças entre os valores, utilizando o módulo, né, usando norma euclidiana. Nós também pegamos a pseudo-inversão e programamos para cada escolha de canal de intervalos. Então, a gente programou para o computador fazer uma busca, né, de qual conjunto de canais, qual escolha de conjuntos dava para a gente a melhor solução e, ao mesmo tempo, considerando o triângulo ser mais próximo de ser equilátero. Quando eu digo escolha de conjunto de canais, eu estou dizendo assim, que eu posso pegar o primeiro canal de X, o primeiro de Y, o primeiro de Z, primeiro de X, primeiro de Y, segundo de Z, e aí fazendo todas as combinações, certo? Como eu disse, são 64 mil. Então a gente programou isso e programou para procurar também nesses conjuntos quais é que davam o triângulo mais perto de ser equilátero. Juntava tudo e juntando tudo, nós criamos um modelo equivalente ao modelo de Tikhonov. Certo? Então, vamos lá para ver o que acontece quando a gente aplicou. Então, a gente rodou o programa e viu que na combinação de número 38.372, que representava esses intervalos, 23 no X, canais de intervalos, né? O canal 23 no X, 39 na partição Y e o 12 na partição Z. Esse cara aqui dava para a gente a melhor combinação entre a solução de mínimos quadrados, ou seja, ter aquele F-chapéu, né, com a pseudo-inversão, e ainda o triângulo formado por esses vetores, né, dados aqui, forma um triângulo mais próximo de ser equilátero possível. Então a gente minimizou, né, encontrou o menor resultado possível nas melhores condições. E aí sim a gente viu que o condicionamento para esses canais aqui, para a matriz associada a esses canais, a esses conjuntos, dava 6.028 condicionamento, e a gente viu que após rodar a regularização, esse cara caiu para 9.8. De certa forma, aí sim a gente tem uma regularização, né? Porque nós aplicamos a normalização de dados no programa, aplicamos a pseudo-inversão, né, e a busca pela solução de mínimos quadrados, ou seja, a menor solução possível, a melhor para f, e ainda um termo regularizador, a gente usou o modelo de referência, que era o triângulo equilátero. E aí eu chamei isso de normalização e otimização de dados, mas na realidade isso é a nossa regularização geométrica. A fórmula, ou seja, a expressão matemática que a gente conseguiu obter a partir disso, eu vou mostrar já já. Aqui foi o triângulo, é um triângulo, ele está meio inclinado para frente, é muito difícil, cada vez que eu mexia, aí ficava mais difícil de visualizar os eixos, então é uma forma da gente visualizar, ele está meio inclinado assim, mas é um triângulo bastante bem comportado em relação ao anterior. E a estrutura, né, que a gente criou foi isso. Essas são as partes que nós usamos no programa, né? Nós trabalhamos com o nosso sistema AF igual a G. Esse índice K representa a escolha K, certo? Cada combinação. Por exemplo, como eu disse, né? Se a minha combinação é a combinação 1, é o 1, 1, 1. Combinação 2 pode ser o 1, 1 com 2, a outra 1, 1, 3 e assim por diante, certo? Esse K não é um número específico, né? Ele representa 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 e assim por diante. Beleza? Esse MRF é o modelo de referência, MK é um triângulo qualquer, é o que eu estou descobrindo para cada K escolha. Essa é a expressão do termo estabilizador, né? Aquele termo que tem o lambda.
E essa é a expressão do F chapéu. Tudo para cada combinação K. Beleza? Foi isso que a gente colocou no computador. Então, o nosso programa faz tudo isso. E, por fim, apresento aqui a expressão geral da regularização geométrica. Ou seja, esse é o modelo matemático que consegue tratar as matrizes do meu sistema linear, né, advindas do processo de geometrização, e eu consigo fazer que eu determine um conjunto de vetores, né, a partir dos canais, e que a nova matriz associada ao sistema que a gente consegue montar com esses vetores tem um comportamento muito melhor, ou seja, tem um número de condicionamento muito melhor do que a matriz original. Significa dizer que, a partir dessa forma, os conjuntos que eu vou utilizando, os valores que eu vou encontrando, podem servir agora para a nossa hipótese é que elas alimentem o MCLLS do professor Merrick e que dessa forma ele consiga soluções muito mais rápidas, mais precisas. Esse meu trabalho foi feito em 2015. De lá para cá, muita coisa já aconteceu, né? A gente já mudou, já foi todo escrito em C, e o meu orientador foi lá para a Noruega trabalhar com o professor Merrick para exatamente tentar fazer esse encaixe dos dois, dessa teoria junto com o que ele já usava. Eles passaram 2, 3 meses testando, e depois disso a gente já tem aí 2 artigos, né? Já saíram 2 trabalhos, já foram apresentados em congresso. Aliás, o primeiro já tem. O primeiro foi assim que eu terminei, a gente também conseguiu encontrar algumas coisas, apresentou no congresso, e o segundo foi depois que ele foi para lá, a gente já conseguiu avançar. Então, com certeza eu agora posso dizer que isso, aplicado ao Monte Carlo, ao MCLLS, teve soluções boas, tão boas quanto a gente esperava. Beleza? Eu usei o lambda de 10%, né? Eu só dei um 10% de carga para a questão do triângulo equilátero, mas eu também variei aí o lambda. Com o lambda de 10%, a gente descobriu um epsilon, ou seja, a diferença, né, dos triângulos em 0,25, e a combinação melhor foi 27.361, e ele deu esse conjunto de coordenadas. Com esse conjunto de coordenadas, nós conseguimos encontrar, né, representar o triângulo, que é esse verde aqui. Variando o parâmetro lambda, a gente também conseguiu ver que o comportamento é bastante parecido. Significa dizer que há uma coerência no que nós fizemos, né? Mas faltou ainda utilizar essa regularização para um conjunto diferente de dados. Então, o que nós fizemos? Como a gente não teve como acessar um outro conjunto de dados e, né, tipo, ir lá fazer uma tomografia, colher os dados e pegar aqueles valores para aplicar, nós pegamos a quarta coluna, que na realidade é a segunda da tabela, que era a coluna do sal, e a gente resolveu fazer o seguinte: vamos criar uma substância, vamos criar dados artificialmente e criar uma nova substância louca, né? E vamos testar para ver se a regularização consegue copiar, né? Identificar o comportamento daquela substância. Então a gente pegou 25% de cada componente, 25% dos dados da água, do sal, do óleo e do gás, e juntou tudo e formou uma nova tabela de substâncias, né? Nova quantidade de dados. E aí a gente aplicou a regularização a esses dados. E foi bem interessante. Somente fazendo o espectro dos dados eu consigo ter essa imagem aqui, ó, espectro azul clarinho aqui, ó. Tá? Então, digamos que eu não conhecesse o comportamento dessa substância aqui, que eu chamei de substância desconhecida porque foi criada artificialmente. Bom, pegando os valores, né, dessa substância e colocando na regularização, a gente observa que para cada valor de lambda, nós temos a imagem, né, temos o espectro com o mesmo comportamento. É como se eu pensasse, por exemplo, naquela imagem do cérebro, né, com várias imagens do cérebro, e para cada valor de lambda eu tivesse uma imagem diferente sendo colocada, mas todas repetindo a imagem original. Então, isso realmente mostrou que o nosso modelo é bastante robusto. Já não falo da teoria matemática que está subjacente a isso. Disso a gente já sabia.
mas a ideia de incluir um componente geométrico e montar, né, sistemas a partir desse componente, a partir desses vetores, né, que a gente resolveu elaborar, conseguimos fazer um modelo bastante coerente. Outras coisas nós pensamos sobre isso, nós pensamos em outro tipo de problema combinatório, de programa combinatório, ao invés de 40, 40, 40, a gente podia dizer que os canais, os conjuntos passavam um por cima do outro, podiam ser repetidos, a gente pensou em várias coisas, e são muitos testes, alguns foram feitos, outros não, mas eu não tenho tempo de falar de tudo. Uma coisa interessante é que eu também consigo pensar na solução como um ponto. Por exemplo, uma solução que não é a solução adequada, ela fica fora do meu triângulo e do plano elaborado pelo triângulo. Esse pontinho vermelho bem pequeno. A solução de mínimos quadrados, né, e a solução que eu determinei a partir do nosso trabalho é a projeção desse cara no plano. Então ele está aqui, esse pontinho azul bem pequeno, espero que vocês consigam ver, é uma representação da nossa solução, né, encontrada. Bom, até isso a gente também conseguiu até prever onde é que o background estaria, quais os níveis mínimo e máximo de energia para o background. Então a gente também consegue fazer uma representação do background, uma representação até tridimensional. No espaço eu consigo determinar a região onde o background vai estar. Isso não está aqui nessa palestra, porque são muitos detalhes. Eu peguei somente um pedacinho, né, do meu trabalho. E como resultados, a ideia foi que a nossa regularização geométrica realmente contribui com o Monte Carlo. E agora, como eu já disse, isso já foi levado à frente, né? Uma coisa interessante que eu posso mostrar é que, utilizando a regularização geométrica, tá? Eu passei adiante. Opa, eu passei muito, né? A regularização geométrica, eu peguei aí intervalos, né? Aqueles intervalos e aleatoriamente e mostrei que utilizando a regularização nós conseguimos derrubar drasticamente o condicionamento das matrizes. Por exemplo, peguei o intervalo 10, 4 e 9, lembrando que aqui é nas partições x, y e z. Então montei o triângulo, tá, o sistema, e aí utilizando o lambda de 0.01, como o sistema estava assim, ó, com a matriz com condicionamento de 39.056, caiu para 1.5276. Então eu consegui derrubar para 0.039% do valor original. Então é muito perto de 1. Foi muito bom isso aqui. Mas em geral a gente viu que ficava variando de 1 e alguma coisa até mais ou menos 10, 12, foi o que a gente conseguiu encontrar como melhoria né, do condicionamento das matrizes. Aqui foi aquela ideal, né, que o programa rodou e encontrou de todos qual é o melhor conjunto de intervalos, que foi esse, que deu aquele triângulo amarelinho que eu mostrei lá em cima. Então a gente tinha de 6.028, caiu para 9.81. Então a gente reduziu para 0.162 do que era o ideal, então, do que era a regularização, desculpa, o condicionamento inicial, que era muito grande. Significa dizer que realmente isso, tratar o condicionamento antes de usar um modelo estritamente computacional, é uma boa solução para determinar as quantidades de substâncias. Por fim, é só falando um pouquinho das minhas e dos meus interesses. Eu falei que eu coordeno o grupo de pesquisa em problemas inversos. A gente trabalha com essa área de visão computacional e de tomografia, que é com tomografia gama. Estamos estudando aí modelos computacionais, né, que utilizem regularização para a gente tentar fazer uma reconstrução de imagens, né, ou construção de imagens a partir de uma quantidade menor de radiação. Então, isso é uma tendência, porque a gente pensa que quanto mais radiação, vai ter mais dados, melhor a imagem. Mas pode ser que mais dados também deem mais ruídos, né? Aí a gente está tentando utilizar isso, que é uma nova técnica. A gente está pensando aí em várias coisas, redes neurais, um monte de coisa. E aí tem um projeto que está até aprovado agora, recentemente, que é a reconstrução rápida para tomografia computadorizada a partir de dados limitados com aplicações em inspeção industrial. A ideia disso, se eu não me engano, é fazer, imagina um monte de frutas passando lá na esteira, você passar o tomógrafo, né, rapidamente, identificar
através dos dados, se há alguma coisa que está fora do padrão, né? Tipo um furo, um bicho dentro da fruta e tal, né? Se está fora do padrão a fruta, né? O formato. Então, isso é uma aplicação industrial. Mas também tem a aplicação médica, né? Se a gente pensar que quanto mais radiação o paciente receber, pior para ele. Imagina uma pessoa que já tem, sei lá, um câncer, que já está numa proporção relativamente grande. Quanto mais radiação receber, pode ser que prejudique os tecidos que estão ali, né? Próximos àquele tumor. Então é muito complicado. E se a gente consegue desenvolver um modelo matemático em que a construção da imagem, né, seja utilizando uma menor quantidade de radiação, isso também é bastante interessante em medicina. Em indústria também. Esse projeto foi escrito pelo professor Tiago Buarque, né, da UFAP, que é ex-UAG, e também eu sou colaborador e o professor Luiz Felipe também, né, lá no nosso grupo de pesquisa. Também estou colaborando junto com o professor Edgar, da matemática, Edgar Amorim, do Departamento de Matemática. A gente está colaborando com a impressão em 3D para membros de animais de pequeno porte. Então, isso foi um trabalho de conclusão de curso de um aluno da veterinária e que está se tornando um projeto, vai se tornar um projeto agora de investigação da professora Neuza Marques, da veterinária, e aí sim a gente vai entrar também com essa questão de tomografia, certo? Também tenho interesse em robótica educacional, estou orientando um aluno do mestrado nessa área. E tem um canal do YouTube, então se você quiser, se você já está assistindo é porque já conhece o canal. Mas se não está inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Para dar uma força aí pra gente. Já tenho sei lá, menos de 1.100 inscritos, né? São meus alunos e ex-alunos. Mas aí vocês podem também, se tiverem interesse em álgebra linear, Cálculo 1, essas disciplinas do curso do ciclo básico, eu tenho gravado aulas, né, revisões das minhas aulas e colocado lá. Beleza? Então é isso. Tá aqui as referências. Deixa eu destacar aqui meu nome. Eu apareço onde? Eu apareço aqui. Aqui, ó. Esse foi o último trabalho. Foi apresentado no Congresso Internacional na área de a radiação industrial, né? Tá aqui. Foi em Chicago 2017. Isso é o que eu acho que já está até com publicação. Tem uma pré-publicação na internet. Depois eu posso colocar lá embaixo no YouTube, nos comentários, onde é que você encontra. Apareço onde? Aqui é o estudo do Merck, né? Que eu peguei, que eu estudei a partir dele. Sim, esse trabalho aqui tem o nome dele, né? Cadê? Aqui, ó. É do professor Merck, né? Tá aqui. O meu orientador, Silvio Melo, eu, certo? Bruno tá por aqui também. Bruno. Tem aqui os professores, né, que trabalharam, né, nesse projeto. Quem mais? Onde é que eu estou mais? Apareço aqui, que é a minha tese de doutorado, 2015. E esse também tem o nome, tem o Merck aqui, ó. Eu, professor Silvio, meu orientador, né, o professor Merck e os outros colaboradores, tá bom? Então aqui, esse foi o trabalho que foi apresentado em 2016 no Congresso Industrial também, Congresso Internacional de Tomografia Industrial. E é isso, certo? Aí as fontes das imagens que eu peguei na internet. E é isso, obrigado e até a próxima. Obrigado pela paciência e eu espero que quem não assistiu no dia que eu dei a palestra, aproveite essa conversa aqui. Eu acho que foi até um pouquinho maior, mas é isso, tá bom? Obrigado, tchau, tchau.